como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos, torcida colorada. Vamos falar um pouco sobre o nosso time, sobre as esperanças que foram reanimadas com o time que o Abel Braga está colocando em campo, como ele está utilizando os jogadores. É algo muito bom a gente ver que o Internacional está jogando um futebol agradável, porque eu, por exemplo, não passo mais o pavor que eu passava antigamente. Com o zagueiro Zé Gabriel sendo improvisado, coitado do menino, eu não o condeno, ele é volante, mas só que parece que o Codê queria destruir a carreira dele, com o Lucas Ribeiro, que foi arquivado, e com os tantos meninos da base que não foram utilizados, sendo que num ano atípico, os meninos da base já são importantes ser utilizados nos anos normais, mas num ano atípico deveriam ser muito mais utilizados. O Abel Braga está utilizando eles. Eu fico muito feliz em ver que esses jovens eles estão performando, eles estão ganhando minutos, porque a base é muito importante. Aliás, eu espero que o presidente Alessandro Barcelos ele incentive os treinadores da base, pagando bem, uma boa remuneração, dando todas as condições para que os meninos sejam bem trabalhados, para poder performar no time titular. E também que os olheiros, que também todos os que estão vendo o futebol em São Paulo, no Rio de Janeiro, até na Argentina, que tem muitos bons jogadores, na Colômbia, eu espero que todos o presidente consiga montar. Não sei como é que já é o sistema lá, mas parece que já é bom, já é muito bom, mas só que os meninos da base são muito importantes e é bom a gente ver que as coisas estão andando bem, os processos estão sendo muito bem feitos e a gente está vendo o Abel Braga utilizar os jovens que antigamente eram arquivados pelo antigo treinador, que o antigo treinador ele era incapaz. Desde a sua estratégia, desde a montagem do time, desde quando um treinador conseguia vencer ele não sabia o que fazer, porque ele ficava perdido. Por exemplo, nesse ano a gente tem 5 substituições. Um treinador não ser tão cabeça dura e não fazer as modificações necessárias para que o jogo pudesse mudar o panorama das partidas é algo assim inacreditável. O time não apresentava nada com o antigo treinador, era toque para o lado, toque para frente, chegava quase perto da área, voltava todo o jogo para trás. Era uma coisa chata que enchia o saco, e por mais que em determinados momentos no Campeonato Brasileiro a gente pudesse ter tido uma boa defesa, era algo muito ilusório, porque os adversários eles erravam gols que estavam assim perto na cara do gol, a gente sempre passava um pavor, até porque o Zé Gabriel, coitado, ele acabava comprometendo muito o jogo. O Cuesta também estava mal, mas o Zé Gabriel, porque se a gente for ver o que o Zé Gabriel fez contra o Boca Juniors no primeiro jogo, ele e o Wendel entregaram um gol pro Boca Juniors, infelizmente. E o Abel teve o azar de ter ficado 3 jogos fora em virtude de ter se contaminado. Isso prejudica bastante, porque assim que o Abel voltou no jogo da Bombonera, jogou muito melhor e merecia ter passado. Para a gente ver, ele utilizou os jovens, porque essa coisa de grupo curto eu não engulo, porque com os jovens dentro do time e voltando muito em cima e estando muito em cima das competições, ele acabou com o Boca Juniors, ele merecia ter se classificado. Mas acontece isso também, né? Porque o mental tem que estar forte e a qualidade do jogo do batedor também tem que estar. O batedor tem que saber, tem que estar bem preparado, tem que saber o que vai fazer ali na frente do goleiro. E os jogadores experientes, principalmente, foram culpados pelas nossas eliminações nos pênaltis. Mas num cômbito geral a gente vê que o trabalho do Abel é bom. A gente tem um time que os jogadores eles sabem o que fazer, eles estão muito bem distribuídos dentro de campo, eles têm uma organização ali muito interessante, até porque tem jogos que a gente joga um pouco com a linha baixa, com a linha média, às vezes um pouco mais para frente, como foi no jogo contra o Fortaleza, porque a gente criou muitas chances. Talvez a gente vai se adaptando aos momentos da partida para implementar qual o melhor
melhor ideia, às vezes a gente vai dar uma subida a mais, às vezes no jogo a gente vai dar uma recuada um pouquinho mais acentuada, mas existem diversos modos de se jogar e de se compreender futebol. O que tem que ser bem feito o que tem que ser treinado, o que foi treinado, a estratégia tem que implementar dentro de campo, porque não tem essa coisa de futebol feio, ou futebol defensivo é o ruim, ou essa coisa do gênero. O que tem que ser compreendido é a ideia. Se a ideia ali está sendo bem executada, é o que vale. Obviamente é mais bonito, às vezes tu vê um jogo bem, assim, um toque bem elaborado, aquelas infiltrações bem rápidas, mas o Abel também faz isso, tá começando a fazer. Olha, que o Abel teve 3 meses de internacional, tá brigando pelo título, tá potencializando jogadores que antigamente não eram potencializados pelo antigo treinador. O único jogador que foi potencializado foi o Galhardo. Ele potencializou jovens. A gente tem o Yuri Alberto, a gente tem o Praxedes, a gente tem o Caio Vidal, a gente tem o Maurício que entra, a gente tem o Peglo que entra, a gente tem jogadores jovens que estão sendo usados, e a gente tem jogadores experientes que na época do antigo treinador não rendiam. Em suma, o Abel Braga ele é muito mais técnico que o antigo treinador e reconstruiu de alguma forma o Internacional, por mais que tenha sido desclassificados, porque o que a gente tem que ver é aquém do resultado é o desempenho e a performance do modo em que o Abel se coloca dentro de campo, que é boa. Às vezes sofre um pouco mais, sim, mas só que a ideia que ele está implementando ali está sendo bem executada. Vamos ver, vamos ver os resultados. Por mais que a gente não seja campeão, pelo pouco tempo e pelo tantos jogadores jovens que ele colocou no time e tanto outros jogadores experientes que ele potencializou, ele fez algo incrível. Acho que vai ser um jogo muito, muito interessante. O São Paulo tem um modo interessante de jogar que não está se encaixando, mas a gente tem que fazer um jogo duro, a gente tem que fazer o nosso jogo, que a gente pode sair com a vitória. A gente tem bons jogadores, a gente tem jogadores interessantes que podem entrar no decorrer da partida. A gente tem, o que importa é a equipe ela sentir o jogo, ela se adaptar, ela ver aquém da estratégia que vai ser montada e dos jogadores que vão entrar dentro de campo. O jogador tem que ter a leitura de como está o jogo, sentir o jogo e se doar 100.000% dentro de campo, porque eu confio nessa equipe, eu gosto dessa equipe e eu os dou os parabéns porque o Abel nos fez acreditar nessa equipe. Esses jogadores estão perfeitos, estão magníficos, quase todos